O Via Justiça de hoje é sobre os 30 anos da Constituição Federal de 88. Nossos convidados, o juiz Bruno Terra Dias, da primeira vara de sucessões e ausência de Belo Horizonte, e o advogado Mário Lúcio Quintão, da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Nestes 30 anos, fomos às ruas saber da população se a Constituição da República é ou não respeitada. O que se percebe é um sentimento quase generalizado de descrença em relação à força da norma mais importante do país. Vamos ver. O Tribunal de Segunda Instância confirmando a pena, já confirmando aquela sentença, a pessoa já começa a cumprir a pena. E isso demonstra, né, o próprio STF, que é o guardião da Constituição, né, ele está rasgando a Constituição. Ele está interpretando a Constituição. E a Constituição ela não foi feita para ser interpretada. A Constituição foi feita para ser cumprida. Eu acho que a Constituição do Brasil ela só é respeitada para quem tem poder financeiro e consegue buscar na justiça com grandes argumentos e com bons advogados. Não é respeitado ao todo, né? Porque, por exemplo, na questão dos meios de comunicação, por exemplo, existe a liberdade de expressão, mas existe também uma libertinagem. A corrupção está não só entre os grandes, mas os pequenos também, com a mentira que prejudica. O ponto principal é que nem todos são iguais perante a lei, né? Se a Constituição fosse obedecida, o critério e o tratamento seria comum a todos, e não é. As pessoas não seguem a Constituição como ela deveria ser. Arruma jeitinho, não fazem e acham que tudo é brincadeira. Eu estou achando que esse país está parecendo brincadeira. A gente tem visto certas aberrações sendo acontecidas aí, principalmente com essa reforma trabalhista, que veio para acabar com o direito do empregado, muitos direitos e garantias na Constituição, e não estão sendo respeitados. E outras coisas mais, né? A questão de subsistência do próprio brasileiro também, com relação à questão do salário mínimo, para suprir todas as necessidades. A gente sabe que economicamente isso não acontece. Concorda com a fala popular? A Constituição brasileira é ou não respeitada? Nós temos um problema sério na nossa Constituição, que é um desequilíbrio entre normas principiológicas e normas autoaplicáveis. Me parece que isso se extrai bem do que o público falou. Alguns dizem a Constituição não é cumprida, outros dizem a Constituição não é para ser interpretada. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Existem normas autoaplicáveis na Constituição e que devem ser obedecidas. Por exemplo, aquelas que dizem respeito ao devido processo legal, garantias fundamentais da pessoa. Há outras normas que dependem de regulação em lei. Por exemplo, o direito à convivência da criança com os seus pais, em que o titular do direito é a criança, e pouco se fez nesse sentido. E há ainda princípios que estão lá nos 4 primeiros artigos da Constituição e cujo entendimento norteia o entendimento de todos os demais artigos. Resumindo, nós temos disposições que devem ser aplicadas, mas cujo entendimento depende do entendimento das regras principiológicas. No todo, temos, sim, violações, mas o quadro não é exatamente o de se aguardar que uma Constituição regulamente completamente a vida do cidadão. Isso é tarefa da legislação ordinária e da legislação complementar. Doutor Mário, como que o senhor viu a fala popular? Eu percebo que as pessoas estão muito inseguras. E concordo com o doutor Bruno que há uma certa confusão. As pessoas pensam que a Constituição seria um instrumento de proteção a todos os direitos e de uma forma minuciosa, regrando a vida comum do cidadão. O que a gente percebe é que o texto constitucional brasileiro ele traz consigo princípios e regras. Visa organizar a estrutura política do país. O que nós temos é saber interpretar o texto constitucional. Um determinado cidadão disse que não é para ser interpretada a Constituição. Não, nem todas as normas constitucionais
como disse o doutor Bruno, são auto-aplicáveis. O que nós percebemos é o seguinte: há uma certa negligência por parte do Legislativo, no plano federal, no tocante à regulamentação de todas as normas constitucionais. Nós temos praticamente 120 artigos da Constituição que não foram devidamente regulamentados. Isso cria um certo limbo perigosíssimo e causa o desequilíbrio mencionado pelo doutor Bruno. Agora, por outro lado, a interpretação, e ela geralmente é dada em última palavra pelo Supremo Tribunal Federal, ela tem sido muito auspiciosa, né, principalmente no tocante de ampliação de direitos fundamentais. Eu sei que o Supremo, em alguns momentos, comete alguns equívocos, mas não vamos entrar nesse terreno, mas, em síntese, nesses 30 anos, o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário assumiu uma função de protagonista, né, no tocante à implementação de direitos, no tocante à concretização de direitos e no que tange aos direitos fundamentais, o fez muito bem. Doutor Bruno, o que é a Constituição hoje em face da realidade político-econômica do Brasil? Essa pergunta é boa, porque nós temos o que ela deveria ser e o que ela é efetivamente. Isso remonta a uma colocação do século XIX, Ferdinand Lassalle, a Constituição de papel e a Constituição aplicada efetivamente. Nós temos uma expectativa de que a Constituição seja tudo, ou seja, um regrador completo da vida do cidadão. Essa é uma expectativa errada. Isso provoca uma dissonância entre a percepção do cidadão que quer que a Constituição seja o que ela não deve ser. Ela deve ser o arcabouço estruturante do Estado brasileiro, das garantias e liberdades individuais em face do Estado, e outras regras devem ficar à discrição do legislador. Um exemplo característico foi o já revogado parágrafo 3º do artigo 192, que disciplinava juros reais de 12%. Matéria evidentemente própria para outra esfera que não a Constituição. Acabou sendo revogado o dispositivo sem jamais ter sido aplicado e o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 648 dizendo que enquanto teve vigência não foi aplicável. Isso traz uma frustração imensa, porque a confusão que o cidadão faz entre o que deve e o que não deve constar da Constituição, em alguma medida, aconteceu em 1988. Algumas matérias foram lançadas na Constituição e não deveriam estar lá. Isso está gerando também uma boa parte da confusão e do sentimento de frustração da população em relação ao que a Constituição é e ao que ela deveria ser. Doutor Mário, o senhor concorda com aqueles que afirmam que a Constituição ela deu mais direitos do que a economia suporta? Olha, depende da conjuntura. Naquele momento histórico, né, pós-ditadura militar, havia uma necessidade, uma grande carência de direitos. O legislador constituinte, eu acho que ele procurou, de uma certa forma, transformar, né, essa folha de papel, né, como diria o Lassalle, num conjunto real de fatores que pudesse positivar anseios da população. Então, naquele momento, eu acredito que a Constituição corresponde aos anseios da sociedade brasileira. Agora, passado 30 anos, não é que eu esteja pleiteando um novo texto constitucional, é que nós tivemos uma série de emendas constitucionais que alteraram a ideologia do texto constitucional. A Constituição hoje é praticamente outra. Então, houve um ajuste de acordo com as circunstâncias, né? As crises econômicas exigiram mudanças. Agora, o que eu percebo é o seguinte: a Constituição hoje, lamentavelmente, está sendo rasgada. Está sendo rasgada por quê? Porque o Congresso Nacional tem uma ânsia de mudanças, mas essas mudanças não estão em sintonia com a sociedade. Por exemplo, em sã consciência, todo mundo defende uma reforma previdenciária. Agora, que reforma previdenciária deve ser feita? Ela tem que ser discutida com a população. E outra coisa que a gente tem de observar é que o presidente Temer, que é um constitucionalista,
Ele deveria ter um papel hoje muito semelhante de Itamar Franco e deveria ser o condutor dessas reformas, respeitando o texto constitucional. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje, os 30 anos da Constituição Federal de 88. Participam do programa o juiz Bruno Terra Dias, da primeira vara de sucessões e ausência de Belo Horizonte, e o advogado Mário Lúcio Quintão, da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB de Minas Gerais. Doutor Bruno, como se deu o surgimento da Constituição de 88? O surgimento da Constituição de 88 foi muito curioso. Por quê? Porque não houve uma ruptura com o regime anterior. Houve a convocação de Assembleia Nacional Constituinte nos termos da Constituição de 1967. O que, curiosamente, coloca a questão da norma fundamental, daquilo que é o pressuposto do surgimento da Constituição. Se não houve uma ruptura com o regime anterior, a norma fundamental, nos termos de Kelsen, está na Constituição anterior, que é a Constituição de 67, uma Constituição marcada por um vício de legitimidade. Esse vício de legitimidade parece que nos acompanha há muito tempo. Vamos reconhecer aqui que, em 1937, o golpe do Estado Novo, que suspendeu o Congresso, suspendeu a Justiça Eleitoral, teve sua influência direta na situação do golpe de 64, que influenciou diretamente na Constituição de 67, que é a razão da convocação da Constituinte em 86 e da Constituição de 88. Nós temos, portanto, nessa perspectiva, um atraso de 80 anos, né, em relação ao que motivou tudo o que está acontecendo. Ou seja, politicamente, nós temos uma situação ainda, o DN-PSD, que se prende à ditadura Getúlio Vargas, que foi a mais difícil ou a mais sangrenta que tivemos, né, em nosso país e que não desejamos jamais. Precisamos, de alguma maneira, colocar no passado o que é do passado e viver o presente e o futuro. Doutor Mário, a Constituição de 88 foi uma conquista social ou uma concessão das elites do regime? Isso é uma pergunta delicada. Se não houve uma ruptura total, o que eu digo? Nós temos uma tradição no Brasil de não fazer uma Assembleia Constituinte exclusiva. Tentamos fazer isso em 1822, mas Dom Pedro I acabou otorgando a Constituição. Então a tradição são de constituições que são promulgadas por um Congresso que é eleito através de eleições ordinárias, sem nenhuma preocupação de ser um legislador constituinte exclusivo. Foi assim em 1891, foi assim em 1934, em 1937 a Constituição foi otorgada de lavra de Chico Campos, em 1946 foi assim também de novo, né, com uma Constituição Social Liberal. Em 1967, que aí houve o golpe militar, e nós podemos falar também em 1969, nos atos institucionais, e colocou muito bem o doutor Bruno, né, que são maculadas por questão da legitimidade. Nós tentamos fazer as correções históricas agora na Constituição de 1988, mas perdemos a oportunidade de fazer uma Assembleia Constituinte exclusiva. Mas tudo bem. O que nós temos de fazer hoje, e temos de pensar, é que essa Constituição ela tem de ser interpretada, tem de ser adequada à realidade, e nós temos de fazer uma análise, né, de todas as emendas constitucionais que foram elaboradas. A Constituição de 88, eu acredito que há um certo consenso no mundo jurídico, é melhor que nós já tivemos. Agora, o grande problema de Constituição é que ela não é uma varinha mágica. Ela não vai solucionar todas as demandas da nação. Ela é um pacto formulado pela sociedade como pressuposto para que haja transformações dentro do Estado Democrático de Direito. O senhor fala desse pacto, eu pergunto para o doutor Bruno, como que foi o pacto de 88? Precisa um novo pacto, doutor Bruno? Esse é um dos temas mais candentes. Por quê? Porque o pacto que resultou na Constituição de 1988 é um pacto
que retroage a PSD e o UDN. Né? É um pacto de uma oligarquia que não saiu do poder. Interessante, nós podemos ver essa situação desde o Império, entra a República, República Velha, entra o governo de Getúlio Vargas, golpe de 37, redemocratização de 46, golpe de 64, Constituição de 67, emenda número 1 de 69, os atos institucionais nesse período, Constituição de 88, que é a que melhor se adequa ao anseio de democracia que nós tivemos até hoje, mas sempre temos um pacto com antiguidades ou com elites antigas. Renovam-se os nomes, mas continuam exatamente as mesmas elites. As ideias avançam timidamente. O que o Brasil precisa mesmo não está tanto no plano das normas da Constituição. A renovação tem que ser de pensamento, de entendimento da própria Constituição, com vistas ao futuro. Nós até hoje estamos desatando problemas que o passado nos deixou. Um passado que retroage ao Império e à colônia. E não resolvemos isso até hoje. Doutor Mário, o senhor acha que precisa de um novo pacto? Não é bem um novo pacto. Nós temos de romper com a tradição patrimonialista. O que o doutor Bruno está dizendo? Isso é o ranço patrimonialista. Nós brincamos às vezes, somos quase todos filhos da oligarquia rural. Então, esse pacto oligárquico de toda a sociedade é um pacto que geralmente vai favorecer os interesses de uma elite. Né? Então, o que nós temos? Uma população de 207 milhões de pessoas. O que corresponde a essa elite, boa parte da classe média? Praticamente nada em relação à população. Mas é aquela que influencia no pensamento político. Agora, romper com o patrimonialismo, o que é? Cultura de privilégios. Romper com isso é muito difícil, porque nós gostamos de privilégios, nós somos educados assim. A cultura que nós assimilamos, ela se pauta nisso. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Os 30 anos da Constituição Federal de 88. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Participando do programa, o juiz Bruno Terra Dias, da primeira vara de sucessões e ausência de Belo Horizonte, e o advogado Mário Lúcio Quintão, da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB de Minas Gerais. Doutor Bruno, fala-se sempre na necessidade de um pacto federativo no Brasil. Por que não aconteceu até hoje esse pacto federativo? Esse pacto ele ocorre de geração constitucional em geração constitucional, vamos dizer assim. O grande problema é a renovação. Vamos pegar a Constituição de 88. Ela deriva de uma situação e de um denominado pacto de forças vigentes naquele momento, eleitas em 1986, que não eram uma constituinte exclusiva, né? Tinha outras preocupações, mas a coisa evoluiu. Essa Constituição, que é a que melhor se adequa ao espírito de democracia, ela exige uma renovação, não apenas dos nomes políticos, mas ela exige uma renovação das ideias e das práticas políticas. Existe uma relativa dissonância nisso. A atualização da Constituição pode dar-se não necessariamente por reformas constitucionais, mas por interpretações à luz do entendimento moderno de seus princípios fundamentais. Alguns retoques acabam sendo indispensáveis porque a Constituição é analítica, ela desce a muitos detalhes que não deveria. Mas o fundamental seria que o nosso Congresso Nacional e o nosso Poder Executivo, e também, por que não dizer, o Poder Judiciário e as instituições autônomas, como o Ministério Público, Defensoria Pública, tivessem entendimentos do progresso das ideias, do conhecimento, das práticas, não apenas internas como internacionais, a fim de atualizar a nossa Constituição
pelo pensamento, pelo conhecimento, pelo seu entendimento, e não por tantas reformas pontuais. O senhor acha que a Constituição deu mesmo força aos municípios, doutor Mário, como está lá no texto? Não o suficiente. Há necessidade de uma reforma tributária. Hoje, a parte mais generosa dos tributos é destinada à União. Outra parte mais residual aos estados federados. E pouca coisa aos municípios. Agora, nós temos de ter também um maior rigor na responsabilidade fiscal dos municípios, na gestão dos recursos e também porque muitos municípios fazem muita demagogia, né? Dão imunidades fiscais, isenções fiscais. E essa farra, ela deve ser evitada, porque nós estamos num momento de crise. A superação da crise depende de gestão pública responsável. Gestão pública responsável implica em quê? Não é só o prefeito ser honesto, ele ter equipe qualificada tecnicamente para exercer as funções pertinentes do município, o chamado poder local. Então, eu considero que, sem uma reforma fiscal, os municípios não vão poder usufruir dessa chamada autonomia municipal. Agora, por outro lado, nós temos que mudar um pouco o perfil dos prefeitos. Nós temos alguns prefeitos que são até surpresas agradáveis, mas na maioria das vezes, alguns ainda estão viciados com essa cultura patrimonialista, com a cultura muito de abandonismo. Então isso tem que ser superado. Doutor Bruno, fala-se na necessidade da reforma tributária, da reforma política, agora tentando a reforma da Previdência. Essa necessidade de reforma, o senhor acha que faz da Constituição Federal de 88 uma Constituição envelhecida? Mais do que envelhecida, faz dela uma Constituição frágil. Porque uma das ancoragens da Constituição é o acreditamento. A nação acredita na sua Constituição e, se acredita, ela pratica essa Constituição. Quando a nação não acredita, o Congresso Nacional, que é uma caixa de ressonância dessa nação, não acreditará também. E isso contamina não só o ambiente político, como o ambiente econômico, o ambiente das instituições. Precisamos da Constituição acreditada muito mais do que uma nova Constituição. Reformas são necessárias, pontualmente, devem ser feitas, mas a nossa Constituição será muito melhor acreditada se nós a compreendermos melhor e atualizarmos o seu conteúdo pelo conhecimento adquirido. Em termos de defesa do Estado, doutor Mário, e de segurança pública, o que aconteceu para o Brasil viver o que está vivendo hoje nessa violência generalizada? Não é culpa da Constituição, né? Vamos pegar esse pressuposto. A questão básica é que quanto maior crise econômica, quanto maior desemprego, quanto maior organização criminosa solta por aí, né? E muitas das organizações criminosas funcionam dentro dos próprios presídios. Então, o que acontece? Nós não estamos preparados, através de recursos, inclusive, necessários, para arcar com essa nova demanda. A segurança pública, do meu modo de ver, ela tem que ser essencialmente preventiva. Nós temos de qualificar a estrutura policial, desde a polícia militar, as guardas municipais, mas principalmente evitar essa improvisação de polícia ligada ao Exército, o que ocorreu no Rio de Janeiro, para suprir demandas. Então nós precisamos repensar o aparelho policial para ser um aparelho integrado à comunidade, mas principalmente um aparelho qualificado para ações eficazes. 20 segundos para as considerações finais, doutor Bruno, sobre a Constituição, 30 anos. Temos uma boa Constituição. Temos uma Constituição voltada para a democracia. Precisamos nós mesmos ser mais democráticos. Se tivermos essa compreensão, seremos melhores, a nossa Constituição e o nosso país serão melhores. Rapidamente, o senhor. A nossa Constituição preconiza o diálogo. Nós precisamos incrementar o diálogo. Agora, temos que ser rigorosos. Combater a corrupção com o devido processo legal. Agora, por outro lado, implementarmos políticas públicas necessárias para a democracia. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Bruno Terra Dias e o advogado Mário Lúcio Quintão.
Nosso e-mail via justiça@mais.com.br. Até o nosso próximo encontro.